tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar e saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Muito obrigado, muito boa noite, queridos amigos, queridas amigas. E agora que eu fiquei sabendo o tamanho da responsabilidade que é fazer o encerramento do ano, né, na nossa casa, né? Agradeço ao convite, agradeço a oportunidade de poder estar aqui trazendo a mensagem do Evangelho, né? Para que a gente possa tirar muitas reflexões, possa tirar muito para se pensar. Apesar de ser uma parábola conhecida, acredito que todos conheçam, né, a parábola do filho pródigo, nós, como espíritas, a estudamos há muito pouco tempo. Essa parábola ela tem quase 2000 anos, quando foi contada pelo mestre. E de 2000 anos para cá, os católicos têm estudado por mais de 1000. Os protestantes, próximo de 1000. 500, 600 anos. E nós espíritas estamos estudando há 170 anos, mais ou menos. Então, é muito pouco tempo. Então, nós precisamos pegar referências daqueles que já estudam há muito mais tempo. Então, nós vamos tentar trazer na noite de hoje, apesar de muito já ser dito sobre essa parábola, nós vamos tentar trazer um pouco do enfoque espírita para ela, para que ela permaneça atual em nossas mentes e em nossos corações. E fazendo algumas observações sobre essa parábola, ela está no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, e ela faz parte deste capítulo 15, que é considerado por muitos teólogos como o Evangelho dentro do Evangelho. Devido à riqueza de detalhes, devido à riqueza de ensinamentos, esses teólogos vão dar para a gente essa noção, né? E interessante também que esta parábola ela só está registrada no Evangelho de Lucas. E as modernas traduções elas vão dar outros nomes. Então, a gente vai pegar, por exemplo, na tradução feita por Haroldo Dutra, ou da nova revisão de Antônio Ferreira de Almeida, que é uma tradução do Novo Testamento muito utilizada por todos nós, refere-se à parábola com a parábola dos 2 filhos, não com a parábola do filho pródigo. E há algumas traduções do Evangelho que vão dizer a parábola do Deus pródigo. Então, para a gente poder começar a entender qual o significado de pródigo. Pródigo significa aquele que dissipa os seus bens, aquele que gasta mais do que o necessário. Mas também pode ser traduzido, pode ser usado como sinônimo daquele que é generoso, daquele que é liberal, daquele que é magnânimo. Então, a gente consegue entender os 2 sentidos dos nomes que foram nos dados, né? A parábola do filho pródigo como filho gastador e a parábola do Deus pródigo como aquele que é magnânimo. E um detalhe interessante das parábolas contadas por Jesus é porque elas tinham sempre alguma coisa em comum. Se tratavam de situações comuns à época, né? Então, eram histórias de pescadores, histórias de pastores, né? E Jesus colocava algum tempero naquela parábola
algo que fosse meio que uma aberração para os costumes da época. Por exemplo, se nós falássemos assim, uma certa vez, quando eu estava na estrada, eu tinha um carro me ultrapassando e esse carro era dirigido por um cachorro. E aí você fica assim, isso é uma aberração, isso é algo não... Então você capta a tua atenção para que veja o desenrolar daquela história para saber o que Jesus queria dizer com aquilo, né? E esse era o objetivo, era captar a atenção dos ouvintes. Mas Jesus embutia ali um sentido muito mais profundo, que era não ter os seus ensinamentos deturpados ao longo do tempo. Porque as palavras elas podem ser deturpadas, mas as histórias não. Então, quando ele conta uma história, essa história ela acaba tendo uma interpretação aberta e acaba sendo atemporal. Porque ele não podia ser incisivo para um povo de 2000 anos atrás. Um povo que era limitado intelectualmente, um povo que era limitado moralmente. Então, eles não entenderiam os sentidos da parábola. E para entender a parábola, e muitas vezes ela perde um pouco a sua essência quando nós a interpretamos como espíritos que vivem no século XXI, com toda uma modernidade, com toda uma estrutura à nossa volta. Então, muitas características e muitas situações da parábola se perdem, porque nós não compreendemos o pensamento e como os hebreus viviam naquela época. Então, vamos fazer um pequeno trabalho na noite de hoje, que é voltar a 2000 anos atrás e nos colocar como hebreus do tempo de Jesus. E a gente conseguir compreender o sentido que ele colocava no seu texto. Então, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele vai começar quando Jesus é convidado para um almoço. Só que a volta de Jesus, esse almoço foi promovido por fariseus e escribas. Só que ao redor de Jesus se reúnem publicanos e pecadores. E aí os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: este acolhe pecadores e come com eles. Como se fosse uma reprovação à atitude de Jesus. É claro, Jesus percebe esse pensamento, né? Essa maledicência por parte dos fariseus e dos escribas. E aí ele começa a contar ele vai contar em sequência 3 histórias, 3 parábolas. A primeira é a parábola da ovelha perdida. Aquela que o pastor tinha 100 ovelhas e uma se perde. Então ele deixa 99 em segurança e vai atrás daquela que se perdeu. E quando a encontra, coloca sobre os ombros, volta para sua casa, chama seus amigos e vizinhos dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. E aí ele vai e emenda uma segunda parábola, quando ele vai falar da dracma perdida, ou da moeda perdida, que uma mulher, tendo 10 moedas, se perder uma delas, ela vai acender uma candeia, vai procurar pela casa até encontrar esta moeda. E quando a encontra, reúne as vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a moeda perdida. E, na sequência, ele vai e conta a parábola do filho pródigo ou a parábola dos 2 filhos, que eu vou tomar a liberdade de ler para nós, para que a gente possa começar a fazer o desenvolvimento dessa parábola. E disse Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, dá-me a porção que me cabe na propriedade. O pai reparte os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as suas coisas, o filho mais novo ausentou-se de seu país para uma região distante e lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente.
Depois de gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa, e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo em si, disse: quantos assalariados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei a meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um de teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: Trazei para fora a principal estola e vestiu. Dai um anel para sua mão e sandálias para seus pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse: o teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. Seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta, seu pai lhe disse: eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: filho, tu estás sempre comigo e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Muito bem. Então, nós vamos tentar analisar, pelo contexto da época, esta parábola. Então, Jesus começa dizendo que o filho mais novo disse ao pai: dá a porção que me cabe da propriedade. Quando o filho fala isso, ele indiretamente está desejando a morte do pai. Isso era uma afronta. Então, nós podemos imaginar, na nossa sociedade hoje, se um filho chega para mim: pai, eu quero minha parte da herança. Como nós reagiríamos? No mínimo, cala a boca, moleque. Né? Assim, ele não sabe o que diz. Naquela época, isso era muito mais severo, porque o pai ele tinha autoridade, ainda mais alguém com idade. Era venerado por todos da aldeia. E se nós imaginarmos a aldeia naquela época, era como se fosse um bairro. Né? Então, por exemplo, a gente pode imaginar em Macaé, o Cajueiros, sendo uma aldeia daquela, ou cabendo 3, 4 aldeias da época daquela que Jesus fazia referência. Eram lugares muito pequenos e todos se conheciam. Né? Então, se o filho chega e diz assim: eu quero a minha parte da propriedade, isso era uma afronta punível com apedrejamento em praça pública, porque os bens permaneciam sempre com a família. Contrariando tudo que era colocado na época, o que o pai faz? Divide os recursos entre eles. E essa divisão que Jesus vai falar era considerada um desrespeito com o outro filho.
e também ser considerado um sinal de fraqueza. E aí, o que o filho faz? Pega todos os bens e vai embora para um lugar distante. E, como diz a passagem, vivendo dissolutamente. Quer dizer, vivendo as coisas do mundo. Como o outro filho vai dizer, ele gasta tudo com prostitutas. Quer dizer, ele gasta materialmente, na busca do seu próprio prazer, não importando quem estivesse à sua volta. Então, ele demonstra, quando ele vai embora, pegando todo o dinheiro e saindo, ele demonstra um profundo desprezo pelo pai e pela família. E aí, o que acontece? Ele gasta tudo e, naquela região onde ele estava, há fome. Né? Começa uma crise de alimentos. E como ele não tinha mais dinheiro, porque ele já havia gastado todos os bens com o seu prazer pessoal, ele começa a procurar alguma forma de arrumar dinheiro ou de arrumar alimento. Então, o que Jesus conta? Que um dos cidadãos daquela região vai o enviar aos campos para apacentar os porcos. E ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam e ninguém lhe dava. Então, entendendo essa passagem, a gente sabe das Escrituras do Antigo Testamento e a gente sabe também um pouco de conhecimento que o porco é um animal considerado impuro pelos hebreus. Então, o hebreu ortodoxo ele não come carne de porco, porque ele, segundo as Escrituras, é considerado um animal impuro. Então, imagina como era visto aquele que cuidava de porcos. Era tão impuro quanto os porcos. Então, ninguém lhe dava atenção. Então, era um sinal de que ele era completamente rejeitado pela sociedade. É alguém que estava completamente abandonado pela sociedade. E aí Jesus ainda diz, ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam. O que é alfarroba? Alfarroba é uma vagem. E, segundo os historiadores, existiam dois tipos de alfarroba. Uma mais adocicada e uma outra, adocicada e nutritiva, e uma outra amarga e quase sem recurso nutritivo. Ora, se naquela região estava passando por um processo, uma crise, né? uma seca, uma falta de alimentos, qual era a alfarroba que era dada para os porcos? A amarga. Percebam que nem a amarga ele podia comer. Ou seja, ele era o lixo do lixo. Porque nem o que o porco comia ele podia comer. E num dia, depois de passar por vários dias por aquele sofrimento, um tempo que Jesus não vai especificar, mas podemos colocar essa existência, esse momento, e nós podemos imaginar a nós mesmos nesse momento. Quando nós nos sentimos o pior dos seres humanos? Quantas vezes nos sentimos a pior das criaturas? Aquele que ninguém dá o devido valor. Aquele que ninguém dá a mínima atenção. Com certeza, alguma vez nós já passamos por uma situação dessa. Com certeza, em algum momento, nós já nos sentimos o resto do resto do resto. E o que nós fazemos nesse momento? Caindo em si, quando eu percebo esta situação. E aí o jovem vai pensar assim, quantos assalariados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Então ele cai em si. O que é isso? É o processo de autoconhecimento. É quando eu observo a situação à minha volta e consigo identificar que fui eu que gerei aquela situação. Não foi fulano, não foi Beltrano, fui eu. Eu sou o responsável
por estar aqui, nessa situação. Então, quando eu começo a observar e começo a analisar a situação, e a gente vai entender que o momento de dor e de sofrimento facilita esse entendimento. Nós estamos começando o processo de transformação moral. O processo de transformação moral que Santo Agostinho nos orienta na questão 919A do Livro dos Espíritos. Então, é neste momento onde parece que nós somos afligidos por toda dor, aquele momento onde nós somos alvejados pelo outro, pela situação que nós estamos vivendo, a própria pandemia, nos coloca nesse momento de dor e sofrimento. E aí o que nós fazemos? Refletimos. Quantos conseguem passar pela pandemia com serenidade e tranquilidade? E eu aqui sofrendo. E aí ele toma uma decisão. Após me levantar, vou até meu pai e vou dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um de teus assalariados. Então a gente vê que neste momento eu vou dizer ao meu pai: eu pequei, eu errei. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Me coloca como um de teus escravos. E nós podemos nos lembrar nessa passagem, quando aquele momento onde o publicano vai orar junto com o fariseu. O publicano baixa a cabeça, bate no peito e diz assim: tende piedade deste pecador. É a mesma essência. Quando eu digo, quando eu admito o meu erro, quando eu admito a gravidade da situação a qual eu estou envolvido. Então, quando eu me arrependo, quando eu me humilho perante Deus, quando eu admito que aquele pai é grandioso, por quê? Porque o empregado dele tem um alimento. E eu, como filho, o que terei? Então, ele começa a ter essa consciência, ele começa a ter essa descoberta dentro de si. E aí, o que ele faz? Ele volta. Ele começa um caminho de volta para encontrar aquele pai que o ama. E nós, quando estamos na prece, quando nós, admitindo a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, começamos esse processo de retorno ao Pai através da oração. E não aquela oração com as palavras prontas, com as palavras feitas, mas aquela oração com sentimento, aquela oração partindo do coração. Quando diz assim: Pai, eu sei que está pesado, tende piedade desse teu filho. E aí o jovem volta. Ele inicia o processo de retorno à casa paterna. E aí vem um outro detalhe muito interessante da parábola. Jesus vai dizer assim: estando ele longe ainda, ou seja, o jovem nem tinha chegado na aldeia, o pai o vê. O pai o vê, se compadece e corre até ele. Em uma aldeia, e isso ainda é muito costume nas aldeias de beduínos, nas aldeias ainda primitivas, né? na Palestina, o ancião é aquela figura respeitada por todos. O ancião, ele anda calmamente, ele anda tranquilamente. Quando aquele grupo observa o ancião correndo, isso representa duas coisas. Alguma coisa está muito errada ou alguma coisa é muito importante. Então, quando vem o ancião correndo, correm todos atrás dele.
para ver o que está acontecendo. E o que esse ancião faz? Lança-se sobre o pescoço e o beija repetidamente. De novo, voltando para a Palestina, voltando para o grupo de beduínos, quando entre duas pessoas existe uma discórdia, um terceiro é chamado para fazer a mediação do conflito entre os dois. Quando este conflito ele é resolvido, a indicação de que o acordo aconteceu entre as partes é o beijo. Então, o beijo no rosto é o sinal de que não existe mais a discórdia entre as partes. E esse beijo, dado repetidas vezes, era a demonstração de que não havia nenhuma desconfiança ou nenhuma mágoa. É o perdão incondicional. Então, quando o pai beija repetidamente aquele filho e todos se aproximam e veem o sinal, a mensagem transmitida naquele momento era: eu perdoo incondicionalmente esse meu filho. Esse era o sinal. Por isso o pai o beija repetidamente. E aí o filho, sem entender o que estava acontecendo, ele sem entender aquela situação que estava ali e perturbado porque não esperava aquela reação do pai. Ele tenta repetir aquele discurso: pai, pequei contra o céu diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E ele tenta, pelos abraços, pelos gestos do pai, ele tenta repetir isso. Só que o pai, o que faz nesse momento? Abraçado ao filho, ele volta-se para os seus servos e diz: traz para fora a principal estola e vestiu. Dai um anel para a sua mão e sandálias para os pés. O que o pai está dizendo naquele momento? A estola, a túnica, era usada pela família quando havia uma festa. Então, na realidade, naquele momento, o pai estava dizendo para o filho: vamos dar uma festa. O anel era o símbolo da família. Então, quando o pai coloca na sua mão o anel, está dizendo para todos aqueles que estão ali que aquele filho estava sendo reintegrado à família. E somente os filhos calçavam sandália. Os servos andavam descalços. O que esta simbologia nos mostra? Jesus, aquele pai, estava restaurando a condição de filho àquele jovem, mesmo com todos os débitos que ele trazia. Porque o grande medo daquele jovem, e ele se arriscou muito para isso, era ser apedrejado pela aldeia por tudo que ele fez. Mas quando o pai faz isso, ele está dizendo para a aldeia: eu o considero novamente meu filho. Mas isso poderia causar um mal-estar ainda na aldeia. As pessoas podiam olhar de uma forma atravessada. Então, o que o pai, nesse momento, faz? Traz o novilho cevado, ou seja, aquele novilho mais robusto, mais gordo, sacrificai-o e nos deleitemos comendo. Sacrificar um novilho, e lembrando que na época de Jesus não existia geladeira, então não era possível guardar aquela carne que iria se estragar. Quando ele manda sacrificar o novilho, ele está dizendo: toda a aldeia está convidada para essa festa.
Não havia como estocar aquela carne. Então, era para ser consumido ali. Ou seja, o pai estava dizendo: eu estou feliz pelo retorno do meu filho e eu quero que vocês celebrem comigo esse retorno. Dessa maneira, o pai faz a reconciliação do filho com a aldeia. Mesmo com todos os erros que ele e todo o mal que ele tenha causado. E aí, se nós damos uma parada nessa história, não fica complicado imaginarmos quem é o pai. Quem é o pai dessa história? Eu nem preciso falar. Quem é o filho pródigo dessa história? E aí eu vou dizer: quem dera fôssemos o filho pródigo. Quem dera. Jesus vai construir a ideia de um pai amoroso, de um pai que se alegra com o retorno do filho que estava perdido, e aí vamos colocar o perdido fisicamente e espiritualmente, conforme a doutrina espírita nos percebe, nos esclarece. E o filho também tem o seu mérito, porque ele percebe a necessidade de agir. Porque enquanto ele estava deitado pensando que os servos eles tinham alimento, ele não tinha, ele podia ficar assim se lamentando o resto da vida, com medo de enfrentar a situação, com medo de voltar e ser mal recebido. Mas o que ele faz? Ele age. É isso que o Pai espera de nós. É isso que Deus espera de cada um de nós. A ação. E a gente percebe que em todas as falas de Jesus, a ação está envolvida de alguma forma. Para a gente dar um exemplo, quando Jesus faz o Sermão da Montanha, e no final, Pedro diz assim: mestre, todos eles têm fome, eles não têm o que comer. E aí o que Jesus pede para Pedro? O que tens? E aí Pedro vai dizer: eu tenho 2 peixes e 5 pães. E aí Jesus multiplica pães e peixes para que todos fiquem saciados. Mas percebam que Pedro teve que entrar com alguma coisa, ele teve que agir, ele teve que mover para que aquele processo de multiplicação acontecesse. E é isso que é pedido na nossa vida. Não adianta ficar de braços cruzados esperando que o milagre caia do céu. Precisamos agir. E é isso que o Filho faz, e é isso que Jesus nos mostra. Que mesmo no processo de dor, eu preciso agir, eu preciso movimentar de alguma forma para que a situação comece a mudar a meu favor. Se nós encerrássemos a parábola aqui, não haveria diferença entre a parábola dos 2 filhos, a parábola do filho pródigo, com a parábola da ovelha e da moeda perdida. Seriam idênticas. Mas esta parábola Jesus estava contando para os fariseus e para os escribas. Por isso ele continua. Quando o filho mais velho retorna e ouve o vozerio e ouve a música, vai perguntar sobre o que estaria acontecendo. E um dos servos vai dizer: teu irmão retornou, e o teu pai sacrificou o novilho cevado porque o recuperou saudável. E a fala de Jesus? Ele ficou irado e não queria entrar. O que isso quer dizer? Quando a família dá uma festa, a família põe a túnica, a estola, e recebe os convidados na porta de casa. Então, o que o filho deveria fazer? Vendo a festa, deveria entrar dentro de casa, vestir a sua túnica, juntar-se ao pai e receber os convidados.
Mas o que ele faz? Ele ficou irado e não queria entrar. E aí nós começamos a perceber a personalidade desse filho. E por que o foco no filho mais velho? O filho mais velho, primogênito, ele representa o pai, na ausência ou após a morte. É do filho mais velho 2 partes na herança. Então, eram 2 filhos. A herança seria dividida em 3 partes. 2 ficariam com o filho mais velho e 1 com o filho mais novo. Numa disputa entre o pai e o filho mais novo, o filho mais velho deveria entrar e servir de mediador, mas ele não faz. Por quê? Por conveniência. Por conveniência. Porque o filho mais novo pegaria a parte dele, iria embora, e tudo aquilo seria dele. Era cômodo para ele. Era cômodo. Então, por isso ele não mediou. Por egoísmo. Por egoísmo. E a aldeia esperava que ele entrasse em casa, vestisse a sua túnica e recebesse os convidados junto com o pai. Mesmo que não concordasse. Se ele não concordasse com o que o pai estava fazendo, ele iria fazer, depois chamaria o pai num canto e dizia: pai, não concordo com essa ação. Mas não fazê-lo em frente a todos. O que o pai faz nessa hora? Vai se humilhar mais uma vez e vai pedir que ele entre. E mais uma vez, o filho mais velho, com um tom desrespeitoso, e eu digo desrespeitoso porque ele não fala pai quando vai usar a expressão. Ele vai dizer assim: eis que te sirvo há tantos anos. Jamais negligenciei o mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com meus amigos. E aí a gente começa a perceber qual era o desejo desse filho. Era ter feito o mesmo que o outro fez. Pegar a grana, vazar da aldeia. Mas ele não teve coragem, vamos colocar isso como coragem, de fazer aquilo que o filho mais novo fez. Ele acaba se submetendo, mesmo contra a sua vontade, às ordens do pai. E aí percebam o egoísmo vigoroso desse filho, quando a felicidade do pai em restaurar a família, a felicidade do pai por aquele filho ter voltado para casa são e salvo, e ele indignado porque não recebeu um cabrito. E aí nós vemos a face do egoísmo. A face do egoísmo. E aí o pai vai dar uma lição grandiosa no final da parábola. Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas que são minhas são tuas. Tudo que pertence ao Pai nos pertence. O universo nos pertence. Porque nós somos filhos do mesmo Pai. E aí o Pai encerra, e Jesus encerra a parábola. Era necessário, porém, nos alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. O que Jesus quis dizer? Qual é a grande lição da parábola trazida por Jesus? E é algo que pode parecer óbvio, mas não é. Deus nos ama incondicionalmente. Essa é a lição da parábola. O amor de Deus por cada um de nós é incondicional. E Jesus mostra isso da maneira como o pai trata os 2 filhos.
Por isso que eu disse lá atrás, quem dera fôssemos o filho pródigo. Jesus vai contar nesta parábola porque estavam com ele publicanos e pecadores. E os fariseus e escribas se incomodam com este fato. E aí Jesus quis mostrar que os publicanos e os pecadores representam o filho pródigo, aqueles que abandonam, mas que se arrependem e procuram voltar, porque eles estavam ali para ouvir Jesus, para ouvir as palavras do reino de Deus, para ouvir a boa nova. E os fariseus e os escribas representam o primogênito. Nós já começamos a dar um toque espírita nos ensinamentos que nós fomos colocados. Mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Né? A parábola ela vai nos mostrar os dois tipos de atitudes que podemos ter para com Deus. A do filho pródigo, que por muitas vezes se rebela, mas que se arrepende daquilo que fez e entende a grandiosidade desse Pai maior. E a do servo, que vai acatar todas as decisões, mas que não concorda com elas, porque se encontra insatisfeito. E aí perguntamos, o que é melhor? Ser filho de Deus ou ser servo de Deus? E fazemos uma segunda pergunta, o que nós somos hoje? E nós podemos fazer uma analogia dessa parábola. A parábola do filho pródigo, com a história contada na Gênese mosaica sobre Adão. Adão, que abre mão da sua parte no Éden, porque ele deseja sair pelo mundo, ele deseja se tornar Deus. Então, naquele momento que Adão deixa o paraíso, porque ele deseja a divindade, ele está abdicando do direito de ser imagem e semelhança de Deus, para criar o seu próprio modelo. E aí, Emmanuel vai resumir este contexto numa questão que está no livro Consolador. Emmanuel é perguntado a Emmanuel se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Parece uma pergunta muito simples, e nós já sabemos a resposta. Mas Emmanuel dá uma pintura totalmente diferente, ampliando o nosso conhecimento, o nosso entendimento. Quando ele vai dizer assim, que o homem, confiando mais em si mesmo do que em Deus, transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias à lei divina. Eis o mal. Então, quando eu me afasto de Deus, eu vou gerar à minha volta uma série de possibilidades nocivas para mim mesmo. E é isso que Emmanuel vai dizer que é o mal. A lei divina, ela vai estabelecer uma igualdade, porque todos, num determinado momento, vamos ser felizes, na mesma intensidade. O destino de todos nós é o mesmo, independente de como nós estejamos hoje, mas cada um de nós progredirá a seu tempo. Mas o que fazemos, que é em busca do prazer momentâneo, em busca do gozo, rompemos os elos com Deus, como faz o filho pródigo, em busca de uma falsa felicidade. E nos esquecemos que nós somos herdeiros de um Pai infinitamente rico, que nós não precisamos sair das suas propriedades para sermos felizes. Tudo que nós conquistamos
Foi graças ao nosso esforço? Claro que foi. Nós temos o mérito em tudo aquilo que conquistamos, mas sem a providência divina, nós não conseguiríamos. E quando rompemos as relações com Deus, em detalhe, nós rompemos, porque Deus nunca rompe conosco. Quando nós nos esforçamos em romper essas relações com Deus, nós não nos importamos com a lei do amor. O que vale é a lei do eu. Eu sou mais importante que todos e sempre primeiro eu. As demonstrações do orgulho e do egoísmo, os dois grandes males da humanidade nos tempos atuais. E quando nós juntamos orgulho e egoísmo, vamos criar em torno de nós um câncer chamado mal. E nós não precisamos nos esforçar, até vendo o mundo que está à nossa volta, para ver a ação e a presença desses dois elementos. Mas quando Emmanuel fala na questão do mal, ele não fala que nós vamos pagar pelo erro. Mas o que ele fala? Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. O mal nos conduz ao inferno, quer dizer, ao sofrimento. Mas este inferno, ele não é permanente. Ele não é eterno. Quando nós reconhecemos o mal cometido, vamos fazer o caminho inverso, ou seja, vamos caminhar para o Pai, caminhar para o céu. E o primogênito? O primogênito é um caso à parte. Por isso a parábola muda, porque começa a se reconhecer as características desse filho primogênito. O filho primogênito é aquele que vive uma atitude, uma vida aparentemente religiosa, onde aparentemente cumpre as leis, mas, no fundo, é egoísta e orgulhoso. Eu trabalho na Casa Espírita há muitos anos. Faça sol, faça chuva, lá estou eu, participando das tarefas que são colocadas, dos estudos que são propostos religiosamente. Participo das palestras, monto os copinhos de água fluidificada, desculpa. Cuido da arrumação do salão, faço tudo direitinho. E aí, no atendimento fraterno, eu recebo aquele companheiro com uma mediunidade ostensiva, mas totalmente desequilibrado. E quando ele conta as suas dores e sofrimentos, inconscientemente eu vou pensar dessa forma. Eis que te sirvo há tantos anos. Jamais negligenciei o mandamento seu e nunca me deste um cabrito para deleitar-me. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele um novilho cevado. Que quer dizer, há tantos anos trabalho na doutrina e nunca me permitiste uma manifestação ostensiva. Então chega este que desperdiça a existência no mundo com este dom que me negaste. E aí, como vingança, digo a ele que ele precisa estudar a doutrina espírita por 5 anos, fazer ESD 1, ESD 2, escola de médiuns, enfim, tudo que for possível, para caso haja uma possibilidade, ir para um desenvolvimento mediúnico. E assim, dentro da casa espírita, agimos como o irmão mais velho, quando deveríamos agir como pai. E aí vamos ver Emmanuel, no livro Pão Nosso, comentando sobre esta parábola, dizer que observamos apenas o filho que abandonou o lar para viver no escândalo, acumulando muitos débitos, mas poucos percebem a conduta condenável do irmão que ficou. Porque quando observa a generosidade do pai, os seus sentimentos inferiores afloram. Então ele demonstra o mais perverso egoísmo.
o amor e a felicidade que passam a reinar no lar incomoda. Ele vai alegar tudo, o quanto trabalhou para a família, vai passar uma ideia de que respeita a lei, mas vai desrespeitar o pai porque não consegue sentir o contentamento dele. E esse tipo de egoísta é muito comum nos círculos da vida. Ele revolta-se e sofre com a alegria dos outros, porque não tem a capacidade de sentir empatia. Qual dos dois filhos é o mais infortunado? Pergunta Emmanuel. O filho pródigo ou o primogênito? E ele vai dizer assim, não sabemos, mas acreditamos que é o segundo, o primogênito, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso a seu favor. E dando um toque espírita a essa parábola, se ela continuasse, se Jesus estivesse contando esta parábola para os espíritas, ele continuaria dizendo, ao final da festa, com o filho reintegrado à família, o pai colocaria a mão sobre seu ombro, chamaria num canto e diria assim, a partir de hoje, trabalharás duro para restituires tudo aquilo que esbanjaste. Por que nós dizemos isso? Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, quando ele vai colocar o Código Penal da Vida Futura, no seu item 16, ele vai dizer para a gente o seguinte, que o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração. Mas não basta. É preciso também a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para pagar os traços da falta e as suas consequências. Ele vai dizer que o arrependimento ele vai amenizar os caracteres da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Então, quando eu me arrependo do mal que eu cometi, a minha expiação será menos dolorosa. Mas só a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então, só quando eu reparo o mal cometido é que esse mal verdadeiramente cessa. E ele fecha dizendo assim, do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Quer dizer, não basta perdoar. Não significa que se eu perdoar o meu irmão, o mal se dissipará. E é por isso que muitas pessoas não perdoam. Não perdoam porque acham que se perdoar, quita o débito. Não, não quita. Porque são necessárias essas 2 outras etapas, a expiação e a reparação. A expiação é o sofrimento que nós vamos ter, muitas vezes padecendo da mesma situação que nós causamos. E a reparação é quando eu volto com aquele a quem eu agredi, para que juntos possamos criar os bons sentimentos, criar a fraternidade um pelo outro. E que a gente possa encerrar as nossas reflexões desta noite, imaginando que quando retornarmos à pátria espiritual, que a nossa atitude seja a do filho pródigo, isto é, tendo a humildade de admitir os erros cometidos quando nos afastamos da casa paterna. Queremos, então, agradecer aos companheiros do Grupo João Batista, agradecer o convite feito, apesar da responsabilidade de ser a palestra de encerramento, né, dos trabalhos da casa, mas tenho a alegria de poder estar aqui contribuindo com os ensinamentos
da noite de hoje, contribuindo com algumas reflexões, talvez colocando mais algumas pedrinhas no sapato ou colocando algumas minhocas na cabeça para que possamos pensar sobre a nossa existência, tudo aquilo que estamos fazendo, a nossa responsabilidade com quem está à nossa volta e, principalmente, a nossa responsabilidade com o nosso Pai. Então, mais uma vez, muito obrigado, muita paz e que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Eu ouvi tua voz.